A gente vai estar trazendo uma palavra, igreja, dentro da proposta que o Senhor nos colocou no meu coração, de falar sobre a primeira carta de João. Então, a gente vai seguir falando primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 2. E a gente vai falar um pouquinho sobre o anticristo e o que estava acontecendo naquela época e o que nós precisamos permanecer. Então, a gente vai falar um pouquinho do anticristo e a gente vai tentar falar também sobre a unção. O que é unção? Uns são e outros não? Será que é isso? Então, a gente vai estar falando um pouquinho hoje dessa palavra. Abra sua Bíblia, né? 1 João, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 29. Eu vou ler numa corrida. Depois, a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele. Diz assim, amém? Sim. Filhinhos, é já a última hora. E como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabei todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Vou ler novamente o 23 para que a gente venha fixar bem esse versículo. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Porque o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca do que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim também nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. É um texto assim, difícil, né? Quando a gente lê, não é difícil? Porque quando fala assim, quando fala de anticristo, o que vem na tua cabeça? O que você pensa? Papa? Mas o que, gente? Quando fala de anticristo, o que vem na tua cabeça? Oi? Oi? Não estou ouvindo? Fala, Marco. Contrário. Contrário a Cristo, contrário à palavra. E quando a gente fala anticristo, não é uma coisa que machuca a gente? Né? Mas o que estava acontecendo aqui? Eu preciso contextualizar, meus irmãos, sobre essa palavra. Vocês sabem que o apóstolo João, chamado o evangelista João, ele foi pastor. Ele foi exilado, foi o único que não morreu, assim, morreu naturalmente, apesar de ter sido jogado num negócio de fogo lá, de óleo quente, ele não morreu. Ele ficou exilado em Pátimos, foi ele que trouxe a revelação de Apocalipse, né? Se a gente tem Apocalipse, ele que escreveu. E ele foi pastor de muitas igrejas, da igreja em Éfeso. Ele foi pastor de algumas dessas igrejas, inclusive lá da Ásia. Ele esteve de perto com muitas coisas. O que estava acontecendo aqui nessa época? Estava acontecendo algo que talvez você não tenha nem noção. As pessoas daquela região, daquela área lá, eles não creem em ressurreição. Eles não acreditam que alguém possa morrer e ressuscitar. Porque que eles creem? Que a carne, ela não serve. A carne, ela está condenada para o que é errado. A carne não tem salvação. Então, como alguém pode morrer e ressuscitar?
Essa é uma das questões. Eles não acreditam na ressurreição. E qual era a dúvida que eles tinham? Como que Jesus, sendo homem, poderia ser o Cristo? Porque existe diferença, gente. Jesus é um nome próprio de Jesus. Cristo significa ungido, aquele que foi separado, o Messias. Jesus é o Cristo, amém, igreja? Vocês creem assim, amém? Jesus é o Cristo, mas eles não criam. Eles criam, uma das linhas de entendimento deles, eles criam que Jesus era um homem comum, como cada um de nós. Nasceu numa família, nasceu normalzinho, cresceu, foi mal criado, agiu fez um monte de coisa. Aos 30 anos, quando ele foi ser batizado, que houve aquela voz do céu, e que desceu o Espírito Santo em forma corpórea do Espírito Santo, eles acreditavam que ali Jesus, o homem, recebeu o Cristo. Está entendendo? Sim ou não? Estão conseguindo compreender? Porque é complicado, né? Recebeu o Cristo. Aí Jesus virou Jesus o Cristo. Antes de Jesus morrer, quando Jesus morreu, o Cristo foi embora, Jesus morreu. Ressuscitou foi o Cristo, não foi Jesus. Para vocês terem uma ideia da confusão que estava acontecendo na cabeça do pessoal. E quando João fala assim, ó, eles saíram no meio de vocês, por quê? Essa doutrina estava rondando aonde? As igrejas. Pessoas que caminharam junto, que tinham se convertido, que acreditaram que Jesus era o Cristo de verdade, saíram da igreja e estavam montando suas igrejas, suas seitas, e arrebanhando muitas pessoas e enganando muitas pessoas com esse pensamento que Jesus não era o Filho de Deus. Por isso que ele vai falar muito assim, ó, aquele que não confessa ao Filho não é de Deus. Tem que confessar que Jesus veio em carne. Tem que confessar e crer que Jesus veio em carne, nasceu na Virgem, cresceu, e não recebeu ali o Cristo quando tinha 30 anos. Ele nasceu para isso. Nasceu o próprio Deus. Se tornou o zigoto, né? A minha fisioterapeuta aqui, a menor célula humana que começa com zigoto e cresceu na barriga de uma mulher e se formou ali naquela mulher e nasceu para quê? Como homem, para que pudesse pagar o meu pecado e o teu pecado. Por que nós estamos aqui? Porque Jesus Cristo veio. Por que nós podemos confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Porque Ele derramou o seu sangue precioso para que eu e você pudéssemos entrar no Santo dos Santos e adorá-lo. Mas vocês já viram que a maioria das religiões negam Jesus? A maioria das religiões falam que Deus é o soberano, mas negam a Jesus. Inclusive tem uma religião que erroneamente a gente falava que era o mesmo Deus. Eles falam que o Deus deles é o mesmo Deus que nós, mas não é, porque o nosso Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se o Deus lá é só Deus, o Deus de Abraão, não é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vocês estão entendendo, gente? Como é sério? Como existem certas doutrinas que vão entrando, e começa a gente a acreditar em um monte de fábulas, em um monte de coisas que negam a Jesus. Por isso que João está falando aqui uma coisa interessante, que ele fala aqui no versículo 18, ele fala, filhinhos, já é a última hora, e como visto que vem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristos. Porque quando fala de anticristo, né, Paulinho citou uma pessoa, né, de uma religião, a gente pensa que é alguém contra, mas muitas vezes o anticristo não é alguém contra, é alguém que não seja a favor, alguém que se coloca no lugar. Ele não é o Cristo, eu sou o Cristo. Então ele se torna o anticristo. Quando o abominável se manifestar, ele vai se sentar no trono de Deus, a Bíblia diz, lá em Daniel, ele vai se sentar no trono de Deus e ele vai se declarar sendo o próprio Deus. E pasmem, muitos vão seguir o anticristo achando que ele é o Messias, porque está muita gente, muitas religiões, muitas igrejas esperando que o reino do Messias vai ser aqui durante 1000 anos. Quem já ouviu essa doutrina? E muitos vão atrás desse anticristo porque ele vai ser muito bom, ele vai trazer paz, ele vai dar dinheiro para muita gente, ele vai estabelecer muitas coisas, e as pessoas, só pode ser o Cristo. Se lembra quando Jesus veio? Jesus veio estabelecer paz? O que ele falou? Eu não vim trazer paz,
Eu vim trazer guerra, espada. Por quê? Que Jesus ruim? Não, porque ele veio para trazer confronto. Ele veio para colocar as coisas no seu devido lugar. O meu reino não é deste mundo. Gente, se o nosso reino for deste mundo, a gente é o mais miserável dos homens, porque você viu que tudo passa. Você compra um carro zero hoje, digamos que você comprou um carro zero ano passado, ele está zero hoje? Não está. No mínimo, você tem que trocar o óleo, no mínimo, porque quando você compra um carro zero, você ainda tem uma vantagem de ficar uns 3 anos com a manutenção mais ou menos em dia, se não roda tanto como alguém que trabalha com aplicativo, amém, igreja? Né? Mas você vê, o carro desgasta, você faz uma obra na tua casa hoje, daqui a pouquinho já está caindo um reboquinho, você vai lá e tem que rebocar tudo. Não é verdade? A gente não é assim. Tudo passa, você faz uma compra maravilhosa, a despensa está cheia, quando vai ver, o leite acabou, o café acabou, o açúcar acabou, que os bezerros lá de casa acabam com o leite e o café. E vocês estão entendendo tudo? Você vê que tudo passa. A gente está aqui, vai viver, claro que a gente vai viver, a gente vai correr atrás do nosso pão de cada dia, a gente vai trabalhar, a gente vai tentar viver da melhor forma possível para agradar o nosso Deus, mas passa. E Jesus mesmo falou, o meu reino não é deste mundo. Mas os anticristos, além do que vai vir, eles têm se manifestado todo o tempo, aquele que se coloca no lugar de Cristo. E quantos de nós, muitas vezes, vivemos situações que a gente coloca tanta coisa no lugar de Cristo? A gente coloca um emprego no lugar de Cristo, a gente coloca um filho no lugar de Cristo, a gente coloca um carro no lugar de Cristo, a gente coloca uma casa no lugar de Cristo. E fala assim, não, pastora, eu não sou anticristo não, pastora, porque, vocês estão entendendo? Como, às vezes, Deus ele quer arrumar a nossa vida e quer que a gente estabeleça o que é prioridade. O que é prioridade? A Bíblia fala um versículo que eu acho muito interessante, que ele fala assim, aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Quantas vezes nós somos roubados, porque o meu tesouro é minha casa e eu não estou podendo vigiar minha casa, eu estou aqui preocupada, estou aqui no culto, estou lá preocupada, gente, será que minha casa não está sendo roubada, está sendo arrombada, será que está acontecendo alguma coisa, está entendendo? Porque às vezes o meu tesouro, não estou falando, gente, que a gente não vai cuidar da nossa casa, a gente precisa ter zelo, tá? A gente precisa cuidar daquilo que Deus nos deu, mas não pode ocupar o lugar de Deus. E aqui ele fala, vem o anticristo, e ele já se manifestou e saiu do meio de nós. É a última hora, mas só que João escreveu isso aí já tem 2.000 anos. Era a última hora lá, e é a última hora aqui também. Até quando vai durar essa última hora? Até Cristo voltar. Então, quanto que eu preciso vigiar? Quanto tempo que eu preciso vigiar? Eu preciso vigiar o tempo inteiro. Eu preciso vigiar naquilo que está entrando nos meus ouvidos. Não pegar versículos isolados, como foi falado aqui. Porque aqui ele fala uma coisa que eu acho interessante, que fala aqui, versículo 21. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Mas já viu como Satanás às vezes pega versículo para me enganar e te enganar? Se lembra de Jesus, lá no deserto? Satanás chegou para ele e citou o Salmo 91. Ele falou, não, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Aí Jesus falou o que para ele é verdade, vamos jogar daqui de cima. Que necessidade tinha que Jesus jogar lá de cima para que anjo chegasse? Não tentarás o Senhor teu Deus, gente. Que necessidade tem da gente querer provar alguma coisa para alguém? Satanás o tempo todo ele quer fazer isso com a gente. Quer fazer a gente tentar o Senhor, você está entendendo? Quer fazer a gente voltar-se contra aquele que é o verdadeiro Cristo. E muitas vezes nós nos tornamos anticristo. Não por causa de uma doutrina só que eu prego, mas porque eu coloco muitas coisas no lugar de Cristo. E Jesus falou, não está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Para que eu vou me jogar daqui, Satanás? Para que eu vou me jogar aqui? Eu vou tentar o Senhor para quê? Para provar alguma coisa para você? Mas sabia que a gente vive assim, querendo provar alguma coisa para alguém? Porque as pessoas precisam saber que eu sou crente, crente é bem-sucedido. As pessoas precisam saber que eu sou crente, crente vence na vida. Gente, todo mundo vence na vida e todo mundo perde na vida. Os crentes e os não crentes. Você conhece crente pobre? Sim ou não? Conhece crente rico?
Amém? Recebe, faz igual o pessoal, recebo. Conhece ímpio pobre? Ímpio rico? Está entendendo? O que me faz ser filho de Deus não é porque eu sou rico, eu sou pobre. Cada um viva com o seu soldo, com o seu salário. Cada um viva bem. Quer crescer? Cresça. Cresça. Trabalhe mais. Se você está trabalhando 12 horas, talvez você vai ter que trabalhar 16. Vai ter que ter uma renda extra, vender algumas coisinhas. Vocês estão entendendo? Mas não coloque na balança como se, Deus não me ama, ou Deus me ama, ou Deus é muito bom comigo, ou não é bom com o outro, porque Deus dá a todos. Deus dá a todos. A gente só tem que ter cuidado com o que Satanás ele tem soprado, e ele sopra. Ele usa, às vezes, ali nenhuma mentira vem da verdade, mas muitas vezes ele pega a própria verdade, que é a palavra, e deturpa a verdade com meia verdade. Você lembra de Eva lá no jardim? Quando Satanás falou para ela, o que Deus falou para você? Satanás fez uma pergunta para Eva. Não, Deus falou que a gente pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente não pode nem tocar nela. O que Satanás falou para ela? Certamente que não morrereis. Colocou dúvida na voz de Deus. Certamente. Eles sabiam o que era morrer? Já tinha alguém morrido? Vocês estão entendendo como às vezes é difícil até obedecer a Deus? Porque Deus te pede uma coisa que talvez você não tenha nem conhecimento, mas se Deus está te pedindo, é porque Ele sabe o final daquele caminho, Ele sabe que vai acontecer o que Ele está falando. Não espere ter que experimentar um monte de droga para saber que a droga é ruim, fazer um monte de besteira para saber que aquilo é ruim. Obedeça, ouça a voz do Senhor. Se Ele falou que é ruim, que é pecado, é pecado. Mas quando Satanás chegou para a mulher e falou, certamente não morrereis, ela ficou com uma pulga atrás da orelha, né? Certamente não morrereis. Mas quem é maior, Satanás ou Deus? Deus. Mas por que ela deu ouvido a Satanás? Porque tem palavras, e o anticristo ele vem muito com isso, tem palavras que aos nossos ouvidos são palavras boas de se ouvir. Tem palavras que aos nossos ouvidos são palavras que nos desperta, às vezes, as concupiscências que está dentro de nós. Naquela época, o pessoal vinha com uma doutrina que era bom para eles ouvirem. Porque essa doutrina de que o corpo não servia para nada, outra doutrina que eles tinham, pode pecar à vontade, pode fazer tudo o que você quiser. Quer ter um monte de mulher? Vai ter um monte de mulher. Quer beber? Vai lá beber. Quer fumar? Vai lá fumar. Quer fazer? Vai lá não. Pode fazer tudo porque a carne para nada presta. O que vai ser salvo vai ser a sua alma. Faz tudo o que você quiser. Vocês estão entendendo? Era uma doutrina que existia. Os gnósticos. Vocês estão entendendo? Gnosticismo. Porque a carne para nada presta, pode fazer tudo à vontade. Agora vem Jesus e fala assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Aquele que bater de um lado, dá o outro lado. Se você tiver 2 túnicas, alguém pediu, dá uma túnica para alguém. Contentai com o vosso soldo. Essas palavras não são muito boas, não, né? Não é muito bom ouvir isso, não. É bom ouvir que eu posso fazer o que eu quiser, mas só que todo pecado ele tem sua consequência. Tudo. Não pense em você que não vai ter consequência. E o anticristo está vindo e tem dominado a mente de muitas pessoas. E uma coisa que eu achei interessante aqui, o versículo 20, vocês vão ler comigo o 20 e o 27. Lê comigo, vamos ler ali para a gente ler junto? Diz assim, 1, 2, 3 e já. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Versículo 27 juntos. 1, 2, 3 e vai. E a unção que de vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Por quê? O que muitas pessoas acham que é unção? Exatamente. O que a pessoa acha que é unção? Quando a pessoa canta alto. Eu, então, estou cheia de unção, porque eu canto alto, né? Quando a pessoa ora forte, fulano tem uma unção, porque quando fulano ora é forte. Vocês estão entendendo? As pessoas pegaram a palavra unção e colocaram algumas manifestações que podem acontecer.
Pode acontecer, Deus pode se manifestar de uma maneira, Deus pode se manifestar de outra maneira. Tem pessoas que têm uma unção quando canta, sim. Tem uma pessoa que quando ora, Deus, sim. Mas a unção não é só a questão de uma manifestação. Para a gente entender antes de ter todo esse reteté que a gente vê hoje, o que era algo ungido? Algo ungido na antiga aliança era o seguinte: existiam 300 copos lá, mas esse copo aqui, ele não era mais para que ninguém usasse do uso comum. Esse copo seria usado só no templo, só para as coisas sagradas, só para fazer ali a preparação dos pães, das coisas. Então, aquele copo, muitas vezes, era ungido com óleo para indicar uma separação. Estava separado, não podia mais pegar esse copo para fazer qualquer outra coisa. Estou dando um exemplo de um copo só para a gente entender, que muitas coisas eram utensílios. Outras coisas também, quando alguém era chamado para ser rei, quando alguém era chamado para ser um profeta, quando alguém era chamado para ser um sacerdote, ele era ungido. Se lembra de Davi? Quando Davi estava lá, pequenininho na casa, né, Jessé deixou que Samuel fosse até lá, e ele falou, você não tem mais um filho? Chegou Eliabe, deve ser Eliabe, passou 7 filhos, não, eu tenho outro filho? Tenho, Davi, o pequenininho, um mirradinho. Ali naquele dia, a palavra de Deus fala que quando aquele óleo desceu na cabeça de Davi, ele foi separado, ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi rei naquela hora, sim ou não? Demorou, acho que, se eu não me engano, 25 anos. Se eu não me engano. 25 anos para ele se tornar rei. Mas naquele dia ele foi separado. Ele foi separado, ungido pelo Senhor para estar servindo ao Senhor no futuro. Outra coisa que Paulinho até citou, do Salmo 133, que era costume do sacerdote ser ungido com óleo, aquele óleo espesso, né? Que nem esse azeite com óleo composto que a gente vê no mercado, não. Era aquele óleo mesmo que era bem puro, era colocado sobre a cabeça do sacerdote e ele ia descendo devagar, ó, ia contagiando, ia descendo até... Era algo separado. Quando João fala aqui que nós recebemos a unção dele, não significa que você está falando em língua ou não está falando em língua, que você está rodando poder, que você não está rodando poder, que você tem que começar a cantar, não significa. Está dizendo que você foi separado do uso comum. Você não é mais uma pessoa normal. Vocês estão entendendo, igreja? Você não é mais qualquer um, não é qualquer um porque eu sou melhor do que ninguém. Não, eu fui separada para o Senhor. Eu fui separada para viver para o Senhor. Então, significa que o meu corpo, como eu falei do copinho, que não está nem mais aqui, está ali, não pode ser usado em qualquer coisa. Se eu fui separada do Senhor, o meu corpo pode ser usado para qualquer coisa, para prostituição, para qualquer coisa. Não, eu fui separada. A minha boca, ela pode servir para qualquer coisa? Não, eu fui separada. Você foi separado. A minha forma de pensar e de viver é para eu fazer qualquer coisa? Não, eu fui separada. Vocês estão entendendo? O que significa a unção? A unção que vós recebeste dele fica em vós. Não é uma unção que você recebe quando está aqui, quando você sai daqui, ela saiu. Não saiu não, tá, igreja? Por isso da importância da gente servir ao Senhor em todo lugar, em todo tempo. Porque a unção não está aqui. Aqui é uma parede. 4 paredes, né? Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Né? A unção que foi derramada na minha vida e na tua vida, ela me deu e te capacitou e me capacitou, porque você foi tirado do uso comum, você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você foi separada para o Senhor e por Ele. Aí uma coisa que eu acho bonita, e não tem necessidade que alguém vos ensine. Como assim, pastora? Como não tem necessidade que alguém vos ensine? Antigamente, na antiga aliança, quando ninguém tinha, o Espírito Santo só era sobre algumas pessoas, tinha necessidade de ter um sacerdote para interceder. Se lembram? Que tinha um sacerdote para interceder, que de ano em ano alguém tinha que ir lá, tinha que levar um animal para ser oferecido para perdoar os nossos pecados. A unção que nós recebemos, ela é uma pessoa. Vocês estão entendendo? A unção que nós recebemos não é um óleo de azeite. Eu posso pegar um óleo aqui do mais barato ou do mais caro. Aquele óleo que a Bíblia ensina. Que tem um óleo que a Bíblia ensina, que tem mirra, que tem um monte de coisa. Não vai servir de nada se não tivermos a pessoa que nos dá a unção. A pessoa que é a unção. Quem é essa pessoa, pastor? Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo de Deus está em você, que confessa que Jesus é o Filho de Deus. Então não é um óleo, não é uma coisa que é externa, é uma coisa que é interna. E por ser interno, não tem necessidade que ninguém vos ensine. A gente aqui está ensinando um ao outro, tá. Mas o Espírito que está aqui está na Margarete, não está? O Espírito que está na Margarete está na Caixa, não está? Então a gente se ensina. Porque o Espírito vai testificando, vai nos ensinando, a gente vai sendo edificado um no outro, a gente vai crescendo, a gente vai sendo, como fala, aparados, corrigidos, né? Aliançados, entrando na forma, não a forma do mundo, mas a forma de Deus. Então não tem necessidade que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina, porque é uma pessoa que vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. A maior tristeza que existe é quando a gente não entende que o Espírito Santo é uma pessoa. A maior tristeza que existe é quando a gente não entende que o Espírito Santo ele habita em mim e às vezes a gente tem medo de agir de uma maneira porque se o pastor ver, vai me corrigir. Se a irmã ver, vai corrigir. Mas quem está dentro de você? Será que você não se constrange pelo Espírito Santo? Está em você? Está falando contigo o tempo todo e você está apagando a sua voz? Negligenciando o que ele está te falando? Muitas vezes fazendo assim, deve ser uma voz da minha cabeça. Também não dá para ser santo assim. Você acha que o Espírito Santo, ele é santo, ele não vai me levar e te levar para a santidade? Para a unção que ele me dá, onde eu não vivo mais na mentira, onde eu ouço ele e ele me ensina todas as coisas? A gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. A gente precisa entender que ele me ensina, ele te ensina, ele nos ensina. Se a gente conseguir compreender isso, não pense em você que você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Podem vir Paulo até fala isso, ainda que um anjo desça do céu e fale, né, outro evangelho, que não seja esse, que seja maldito, que seja anátema. Aquele que tem o Espírito Santo, que tem, como a Dani falou, que é dirigido por essa palavra, a palavra é de Deus, não se leva por qualquer coisa. Pode, às vezes, até titubear, porque tem hora que a gente meio que, né? Se teu barco parecer que vai naufragar, você está para lá e para cá, né? Às vezes acontece assim com a gente. Mas ouça a voz do Espírito, essa unção que você recebeu, essa presença que você recebeu, o Espírito Santo que te ensina todas as coisas. Amém, igreja? E eu quero ler só mais um texto para a gente já ir caminhando para o final dessa palavra. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 16. A gente vai ler do primeiro versículo até o versículo 14. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Jesus estava com seus discípulos, estava já perto dele ir para a glória, né? De passar tudo que tinha que passar, de sofrer tudo. E ele trouxe umas palavras de muita confronto e conforto. Começa já no versículo, praticamente no versículo 13, capítulo 13, que ele lava os pés, que ele ensina. Aí vem o 14, vem o 15. Aí o 16 ele fala isso. Tendo-vos dito estas coisas, como ele já estava falando, para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, olha só, qualquer que vos matar, poderá fazer um serviço a Deus. Só a gente lembrar de Saulo, né? Ele matou tantos cristãos achando que estava servindo a Deus. Versículo 3. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e que não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou,
E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. Versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, a unção que dele recebeste, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Você está entendendo o que o Espírito Santo, a obra que ele faz em mim e você? Ele, primeiro, que ele me convence e te convence do pecado. Não pense você que você olhou para você e fala assim, eu sou pecador por um entendimento seu. Quando o Espírito vem, a primeira obra que ele faz é me falar e me convencer e te convencer de que você é um pecador. Então, quando você vê alguém que é muito cheio de si, que não tem arrependimento, que não tem aquela mudança de vida, aquela tristeza pelo pecado, vocês estão entendendo? Aquela tristeza pelo pecado, acha que é normal, provavelmente essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele me mostra e te mostra, e nos convence que a gente é pecador. Aí ele fala aqui, ele convencerá o mundo do pecado. Do pecado por quê, pastora? Porque não crê em mim. Qual é o pecado? Qual é o pecado da blasfêmia, por exemplo, contra o Espírito Santo, que as pessoas têm tanto medo? É não crer em Jesus. É não crer que Jesus Cristo veio em carne. Qual era o problema que João estava passando com a igreja lá? Eles não criam, muitos estavam levando muitas pessoas para o erro, falando que Jesus Cristo não tinha vindo em carne. Que Jesus, aquele Jesus era o Cristo meio deturpado, meio de qualquer maneira. Mas quando o Espírito Santo, ele vem, ele me convence, ele te convence do pecado. Por que do pecado? Porque nós não cremos em Deus por livre, espontânea vontade. Porque a nossa livre, espontânea vontade, quando o pecado entrou lá no jardim, foi cortada, o livre-arbítrio, não tem mais livre-arbítrio, igreja. Não tem mais livre-arbítrio, não tem, você escolhe para o mal, você tem tipo que é errado. Tudo que a gente faz é tender porque é errado, sim ou não? O tempo inteiro. Aí vem o Espírito Santo e me convence do pecado, porque não cremos em Deus, não cremos, mas ele vem e me convence e te convence. E você entende, e ninguém precisa ensinar isso para você. Ninguém precisa falar para você, você tem que se convencer, porque o próprio Espírito Santo me ensina e te ensina. A outra coisa que ele faz, da justiça. Por que da justiça? Da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. A justiça, porque a justiça de Deus, ela foi lançada. O pecado veio. Qual era a justiça de Deus se cometesse o pecado? Certamente morrereis. A justiça veio. Deus falou, de todas as árvores vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Comeu, a justiça de Deus veio. Qual foi a justiça? Certamente morrerei. Aí vem Cristo e se fez pecado para que a justiça chegasse até nós. Através do sangue de Jesus, ele se fez justiça para que eu e você fôssemos justificados, se tornar justos novamente. Porque a gente faz tudo certo? Não, porque ele fez tudo certo. Da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Mas quando ele vir, o Espírito Santo vir, ele vai convencer vocês da justiça. Eu não vou estar mais aqui, porque Jesus, enquanto estava ali, Jesus ainda era homem, não estava dentro, estava do lado de fora. O Espírito Santo, ele está onde? Trabalhando aonde? Dentro. Convencendo aonde? De dentro para fora. E da última que ele fala do juízo. Versículo 11, aqui já tinha pulado, não tinha visto. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Qual era o juízo de Deus?
Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O mundo jaz no maligno. Tudo foi entregue na mão do maligno. Mas por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez, o Espírito Santo desceu e me convenceu do meu pecado, me fez voltar à sua justiça, que é o próprio Cristo, e ao seu juízo, que eu não estou mais condenada porque eu não sou desse mundo. Esse mundo, o príncipe deste mundo já está julgado, mas eu não faço parte deste mundo. Estou aqui vivendo neste mundo, eu ando aqui neste mundo, eu trabalho aqui neste mundo, eu estou envolvida em muitas coisas neste mundo, mas o meu reino não é daqui, o meu reino é de lá. Amém, igreja? E ele fala no versículo 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas não posso dizer, porque vocês não vão suportar, vocês não estão com o Espírito Santo dentro de vocês, vocês não vão entender. Mas quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, igreja, para que a gente não seja enganado pelas vozes, muitas vozes, pelo anticristo, e muitas coisas se colocam no lugar de Cristo, a gente precisa estar cheio da presença de Deus, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Não é pecado pedir mais de Deus. Não peça dons, não, que muitos anos eu pedi dons. Eu achava que era certo. Eu falava, Deus, eu quero dom disso. Deus, eu quero dom daquilo. Eu quero dom daquilo. Eu entendi. Depois eu entendi que não o dom, é Ele. É Ele. Se eu estiver cheia dEle, se eu estiver cheia da presença do Espírito Santo, eu estou cheia do fruto do Espírito. O fruto é de quem? Do Espírito. O fruto não é meu. O que o fruto do Espírito diz lá em Gálatas capítulo 5? O fruto do Espírito não são, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quantas essas coisas não há lei? Devo ter pulado alguma. Alegria também, bondade. O fruto do Espírito Agora, qual é o fruto que você está produzindo? O fruto da carne ou o fruto do Espírito? Quem você está mais cheio? Se você estiver cheio da carne, qual o fruto que vai sair? A carne. Mas se você estiver cheio do Espírito, e eu também, qual o fruto que a gente vai produzir? O fruto do Espírito. E quem vai comer desse fruto? A árvore come do seu próprio fruto, igreja? Já viu uma mangueira comendo o fruto dela mesmo? Outros vão lá e comem. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo para que as pessoas tenham onde comer. Amém, igreja? Para que as pessoas olhem para nós e vejam o brilho do Senhor, a unção que dele recebeste. Para que ela não seja levada por tanta coisa errada, mas que seja guiada pela a voz que vem dele. Amém? Você peça ao Senhor, Senhor, eu quero conhecer mais do Espírito Santo. Talvez você tenha conhecido o Espírito Santo de uma forma assim, errada, né? Poxa, eu nunca falei em língua, então acho que eu nem tenho o Espírito Santo. Porque lá na outra igreja que eu era, falava que para ser batizado no Espírito Santo tinha que ter dom de língua. Não, gente, não. Não. A manifestação do Espírito Santo não são só com os dons. Existe dom de língua? Existe. Mas existe o dom da palavra de ciência, existe o dom da palavra de sabedoria, sinais e maravilhas, palavra de profecia. Existe o dom que está em Romanos, que a gente nem gosta de citar. Hospitalidade, liberalidade, dom de administrar, de exortar. Sabia que existe dons disso? Por que a gente só acha que dom de língua é o dom da manifestação da presença de Deus? A Bíblia, inclusive, fala que o dom de línguas é uma coisa tão tua, que você não pode nem ficar falando em público, porque se você não trouxer uma tradução, você está só sendo edificado. Talvez você tenha pensado até hoje que nem tem o Espírito Santo, porque você não fala em línguas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você tem o Espírito Santo se você entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você foi convencido do seu pecado, se você entendeu a tua condição de pecador e você quer mais dele, peça ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero estar mais cheio da tua presença, eu quero estar mais cheio do Senhor, porque eu preciso vencer tantas coisas que têm vindo. Vocês acham que vão vencer como, igreja? Vocês acham que palavra motivacional vai tirar a depressão de muita gente? Ajuda só por um instante. Por um instante ajuda. Olha, até bom, você é um vencedor. Olha, você vai conseguir, vai lá. Tal. Aí te dá dá aquela infrada. Daqui a pouquinho passa. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, aí pode até falar o que quiser contra você. Você, com a voz dele dentro de você, ele vai te guiar a toda verdade. Amém? Vamos cantar isso.